Ontem à noite eu tava sentada no sofá, acho que foi ontem à noite, ontem, no sofá, enfim, vocês entenderam, com meu marido. Ele está lendo Robinson Crusoe e é muito engraçado porque desde que a gente casou, começou a namorar, enfim, ele sempre leu mais livros de negócio, livros para o trabalho. Eu também, né? Durante um bom tempo que eu trabalhava no RH, eu lia mais livros de negócio. Mas eu ganhei de presente da Thay, né, o Robinson Crusoe, e quando ele chegou o livro, ele ficou meio de olho, daí eu emprestei para ele ler e ele está quase finalizando, que eu acho assim uma coisa incrível para quem não lia nada fazia muito tempo. Confesso que eu me empolguei um pouquinho, dei uns livros de presente para ele. Confesso, mas tudo bem, estou sufocando o homem. Mas eu achei. Mas aconteceu então, né, uma conversa entre eu e ele, né? Eu tava perguntando como que tava a leitura, e daí ele comentou e ele disse: Ah, mas eu sei que eu não me aprofundo, eu sei que os comentários estão mais superficiais do que quando você lê. E quando eu escutei isso, assim, sabe, isso me deu um choque, assim, me deu um incômodo, assim. Falei: Não, amor, pare, leia do jeito que você quer. A forma com que eu lido com a literatura é diferente da minha vida. Você tá lendo pra descansar a tua cabeça depois de um dia de trabalho, pra não ficar no celular, pra aproveitar um pouco mais o teu tempo. Você não precisa fazer uma leitura super mega aprofundada. E isso me incomodou demais porque eu percebi, talvez seja totalmente ingenuidade, ilusão, burrice, use a palavra que você quiser aí da minha parte, porque a forma com que eu falo, eu não havia me atentado a isso, provavelmente não é para leitores iniciantes, e eu achei isso muito curioso. Não sei se é essa palavra que eu quero usar aqui, mas como dependendo da forma com que a gente fala da literatura, a gente fala sobre os livros, a gente acaba muito mais afastando as pessoas da literatura do que aproximando. Eu mesma já fui vítima daqueles vídeos onde as pessoas falam: ah, 30 coisas que você precisa saber antes de ler tal livro. Óbvio que eu sei que muitos livros, se a gente tem um contexto prévio, a gente vai aproveitar muito melhor a leitura, mas eu não posso ignorar que muitas vezes esse excesso de preparo faz com que a gente se distancie um pouco de alguns livros. Isso me incomodou bastante, sabe? Eu sinto que eu vivo realmente numa bolha literária, nem eu sinto, né? É uma realidade que eu vivo numa bolha literária e que às vezes a gente precisa estar mais atento às pessoas que estão à nossa volta, porque por pouco meu marido não conversa comigo sobre a sua experiência por achar que é menor ou que não tem tanta significância quanto a minha. Isso é muito ruim, sabe? Eu lembro que quando eu era mais jovem, estava iniciando na leitura, eu sempre queria ter pessoas perto de mim para conversar sobre isso. Óbvio que eu também entendo que com o passar do tempo a gente vai consolidando conhecimento, as leituras vão mudando, o olhar vai aprofundando e o canal sempre foi um pouco desse lugar para eu ter vazão para isso, porque como eu sempre comentei aqui com vocês, eu não tenho leitores perto de mim, né? Minha família não é família de leitores, meus amigos, né, que eu fiz presencialmente não são leitores. Eu encontrei uma comunidade online, mas eu não havia percebido assim como que às vezes a forma com que a gente fala da literatura, num lugar até mesmo às vezes de um pouco de intelectualidade assoberbada, acaba afastando as pessoas e acaba talvez segregando, mostrando que talvez você precisa saber de tudo isso para entender um livro, quando cada experiência ela é particular, cada experiência ela é singular. E é curioso porque ao mesmo tempo ele está se interessando por livros que não são livros que eu normalmente leio. Robinson Crusoe é uma exceção, porque daí está, por sinal, na minha meta de leitura, né, para esse ano. Mas ele estava conversando comigo, quando ele era mais jovem, ele lia Sherlock Holmes, e eu comprei um box para ele, né, de Dia dos Namorados, de presente, então tá ali para quando ele quiser revisitar essa história. Ele comentou de um outro livro também que fez ele querer ser economista e ele se formou em economia. Então eu dei esses livros que fazem mais parte da história dele, são completamente diferentes das leituras que eu faço. E nesse sentido eu acho que é muito positivo porque
É muito complicado também, eu acho que essa régua de comparação que a gente tem perto da gente. Eu acho que ele lendo livros que eu não leio, essa comparação acabe ficando um pouco menor, mas ainda existente por me ouvir tagarelar tanto sobre os livros, mas eu tenho muito receio, fiquei com muito receio, assim, de ter um tom mais pedante para as coisas, para os livros. Mas é muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu não quero ter isso, que eu quero aproximar as pessoas da literatura, eu não tenho como falar de uma experiência diferente, porque essa é a minha experiência de realmente querer me aprofundar nos livros, nos estudos, de querer entender as camadas. E eu acho que existem espaços para todo mundo, espaços para todos os tipos de leitores e que a gente precisa ter clareza, na verdade, sobre qual que é o papel da literatura na nossa vida. Hoje, o papel da literatura na minha vida é de trabalho, é realmente de precisar ter conteúdo para compartilhar com vocês, para compartilhar com os meus clubes de leitura, para eu agregar além daquilo que está nas páginas do livro. E para pessoas como o meu marido e talvez para pessoas como você que está assistindo, é aquele descanso no final de um dia, depois de um dia muito puxado, ou aquela leitura matinal que acompanha você com um cafezinho do lado e tá tudo bem, mas só acho que a gente não pode acabar se comparando pelas réguas que nem nos cabem, principalmente quando são réguas estabelecidas com critérios, não vão realmente dizer respeito com aquilo que a gente quer para nossa vida. Eu acho que é um exemplo de quando você começa a fazer academia, começa a seguir aquela galera fitness que toma o whey, que faz isso, que faz aquilo. E muitas vezes a função da academia, do treino na tua vida vai ser muito diferente daquelas pessoas que vivem para isso. Você pode aprender com elas, você pode realmente ter uma experiência um pouco melhor com o que você vai tirar dessa troca. Mas o objetivo, o resultado final que vocês esperam com essa ação é totalmente diferente. Eu acho que isso que importa de a gente ter as nossas expectativas setadas, não nos intimidarmos com as experiências dos outros, não nos deixarmos intimidar. E da mesma forma com que eu tento ser aqui honesta com a minha experiência de leitura, eu preciso também ouvir as pessoas que estão próximas de mim e dar espaço para que as pessoas também tenham suas experiências. Eu estou vivendo, confesso, meu paraíso na terra com meu marido aí, sendo um leitor perto de mim. Quando ele pega o livro, eu acho a coisa mais linda do mundo. E ao mesmo tempo eu fico feliz de ser esse ambiente que ele pode sim conversar, que ele pode sim trocar. Então, não deixe de ser essa pessoa para os leitores que te rodeiam, independente de qual papel que a literatura tenha na sua vida. Mas precisamos de mais leitores, precisamos de mais pessoas se deliciando com inúmeras histórias que a gente tem na nossa vida. E por conta disso, precisamos estar conscientes daquilo que a literatura faz por nós e que pode fazer pelos outros.